Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Bora conversar um pouco sobre a morte do Superman, edição especial de 30 anos. Eu vou começar falando sobre as histórias secundárias. Vou deixar pra falar sobre a história principal por último, beleza? Na saga, na história, né, a saga Morte do Superman, na original, alguns personagens tiveram interações rápidas com ele ali, porque se você não leu, leia, tá? Leia, não é... Eu vou comentar também sobre a história mais pra frente, enfim. Por exemplo, o Guardião, uma hora que o James Harper aparece, quando o posto de gasolina explode, que ele e a Máxima estão desmaiados ali. Próximo do final, tem... Já encerrando, tem aquela hora que mostra os pais do Clark assistindo pela televisão a morte do Superman. E depois, mais pra frente, aí já no retorno já. Tem uma cena que é do John Henry Irons saindo dos escombros. As três histórias, tá? As três histórias são em cima desses acontecimentos. Mini acontecimentos. Meio que pra detalhar o que aconteceu ali. No caso, a história dos pais do Clark Kent, que estavam assistindo pela televisão a luta do Superman contra o Apocalipse, são todas histórias curtas. São todas histórias bem curtas, que é só para dar uma detalhada no que aconteceu naqueles momentos. Eles vão abrir o livro de recordações de eventos do Superman que a Martha tinha feito, e ela continuou atualizando ele sem que o Jonathan soubesse, né? Sem que ele tivesse prestado atenção. Esse livro de recordações ele apareceu em histórias recentes, tá? Do John Barney, publicadas recentemente também na saga do Superman. E ali vocês vão ver que algumas cenas bem famosas estão sendo refeitas ali. A história é escrita pelo Jerry Ordway, tá? E desenhada pelo Tom Grummett. E vocês vão ver o confronto com o Metalo, inclusive foi a capa da saga do Superman número 2. Vocês vão ver ele saindo da Terra, que é o começo do exílio ali no espaço. Eles vão mostrar ali também o Pânico nos Céus, que é posterior, já não é mais na fase Barney, que foi publicado e encadernado recentemente. Enfim, é basicamente isso, uma história curta. A do Guardião, a do James Harper, também é basicamente a mesma coisa. Ele estava acompanhando pelos monitores do Projeto Cadillac o que estava acontecendo. Aí ele, da melhor forma possível, do que é possível que ele faça ali, ele vai tentar ajudar. Inclusive ele fala isso no começo da história. Aí ele vai até onde está o Superman, eles têm um diálogo ali, que é aquele momento que aparece na morte também. E depois a história do John Henry Irons, o Aço, que também é a mesma coisa. Ele saiu dos escombros porque ele estava ajudando, eles vão mostrar o que ele estava fazendo ali e tal. Ele estava ajudando um pessoal do bairro, porque nessa caminhada de destruição que o confronto foi deixando, ele resolve ajudar o pessoal do bairro. Ajuda os bombeiros, ajuda o pessoal que ficou preso. E aí ele vai até o local do confronto, e a hora que ele chega ele vê o corpo do Superman tombado já. E é a partir dali que ele decide se eu continuar ajudando e até virar o Aço, tá? Não são histórias ruins, são histórias até que bem simpáticas, pra falar a verdade, principalmente a dos pais do Clark. São histórias bem simpáticas, mas não acrescentam nada praticamente, só dá uma destrinchada melhor nesses acontecimentos, mini acontecimentos dentro do evento principal. Então, basicamente é isso. A história principal é feita pela equipe original da morte do Superman. Ela é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens e arte finalizada pelo Brett Breeding. Agora, vamos lá. A história, são 30 anos depois. Metrópolis ela tem esse evento meio que em comemoração aos 30 anos da morte do Superman, do sacrifício que ele fez para salvar Metrópolis, consequentemente o mundo, mas principalmente Metrópolis, já que ele é um herói de Metrópolis. A história ela tem pontos interessantes, como por exemplo, na escola que o Jonathan, né, o filho, no caso, o John, filho do Superman com a Lois estuda, eles levam o Mitch Anderson para falar sobre como esse evento, esse acontecimento mudou ele. O Mitch Anderson é um personagem que ele aparece lá na história original. Ele é o garoto que tá na escola também, aí o Superman tá numa entrevista, eles estão vendo a entrevista, e o Mitch Anderson gosta do Guy Gardner, que é aquele herói violento, ele acha o Superman um babaca.
Meio que ele fala isso, né? Ele acha o Superman um babaca. Só que na rota de destruição do Apocalipse, eles passam pela casa da mãe do Mitch Anderson. Que é a hora que o Superman chega pra ajudar, depois que ele massacrou a Liga. E esse acontecimento, e o que vai acontecendo depois do Superman ajudando eles ali, o Superman até tava perseguindo o Apocalipse, ele volta pra ajudar a família do Mitch Anderson. Ele vê que a Liga da Justiça foi massacrada, inclusive o Guy Gardner, e só o Superman continua lutando. Então isso muda a percepção que ele tem do Superman. Isso faz ele enxergar o Superman com outros olhos. Então, isso aí é muito legal na história. E também é muito legal que ele volte agora pra falar como esse acontecimento, como essa história, como esse feito do Superman mudou ele. Mudou ele, Mitch Anderson. E é o que ele vem contar na escola, basicamente. E aí, o pessoal, aí tem aquela discussão rápida, mas a Mulher Maravilha é melhor, mas não sei quem é melhor, o que é normal. E aí ele tem essa breve passagem dele. Vocês vão ver já logo no começo que surge um novo Apocalipse, né? Surge um novo Apocalipse 30 anos depois. E aí eu vou resumir mais, né, pra não ficar muito longo o vídeo. A história, pessoal, ela não é ruim. Não vou falar pra vocês que ela é uma história ruim, mas ela é uma história muito fraca. Muito fraca. Assim como a morte do Superman é uma história muito fraca. Quando eu li pela primeira vez, que eu era criança ainda, eu achei a história incrível. Incrível, maravilhosa, espetacular. Porque ela é uma história de muita pancadaria. Na verdade, ela é só pancadaria. É o tempo todo pancadaria. Tanto que o arco do retorno, ele é muito superior ao arco da morte do Superman. Por causa disso. Por causa que é só pancadaria, só porrada. Depois, eu reli várias e várias vezes, achando o máximo, achando espetacular, sensacional. Quando eu fui reler, já com meus 22 anos, eu já falei, opa, é uma história fraca. É realmente uma história super mainstream, chamou a atenção do mundo inteiro, mas é uma história fraca, de roteiro realmente fraco. E o Apocalipse, ele é um personagem, né? Na verdade, o termo correto seria a personagem, mas eu vou falar o personagem. Ele é um personagem vazio. Vazio, não tem como tirar muito de uma história com o Apocalipse, porque ele é vazio. Depois foram dando um passado pra ele, foi tendo um feedback melhor, ele passou a ter um background. Mas ele é vazio, ele é poderoso, realmente um personagem muito poderoso, mas ele é vazio. Não tem como extrair nada de histórias com um personagem desse. E a morte do Superman é só porrada, é só pancadaria. Então ela tem um roteiro fraco. E a morte do Superman, essa comemoração de 30 anos, com esse novo Apocalipse, também é fraca. Também é fraca, tão fraca, quase tão fraca quanto a história original. Ela é mais curta, óbvio. O Dan Jurgens traz alguns elementos interessantes, como o Mitch Anderson falando com a nova geração, mas assim, o John descobrindo que essa história é real, que o pai dele realmente morreu, mas voltou. Agora, tirando esses pequenos elementos, ela é uma história muito fraca. Muito fraca. Eu tenho dito várias vezes aqui no canal, eu gosto muito do traço do Dan Jurgens. Mas o Dan Jurgens hoje é um senhor, né? Lá atrás ele era 30 anos mais novo. Hoje ele é um senhor. Eu gosto muito do traço do Dan Jurgens. Quer dizer, do traço que ele tinha há 30 anos atrás, né? O traço dele é muito bonito. A estética do traço dele é muito bonita, é visualmente muito bonito. Só que em alguns momentos, assim como o Jim Lee, ele tem aquele traço que é um traço muito posudo, né? Algumas pessoas chamam de posudo. Que os personagens ficam o tempo todo meio que fazendo pose. Mas assim, visualmente é um traço muito, muito bonito. Era, né? Era um traço realmente muito bonito. Principalmente quando o arte é finalizado pelo Brett Reading ou pelo Rick, esqueci o sobrenome, mas eu vou colocar aí pra vocês verem na imagem, que trabalhou com ele durante a saga A Morte do Superman. Só que ele hoje é um senhor, né? Ele era 30 anos mais novo naquela época. Hoje ele tá 30 anos mais velho. Então ele meio que cansou. O traço dele apresenta um pouco de cansaço. E ele já, na parte estética, ele já não é mais visualmente tão bonito. Embora, tá? E o que eu vou falar agora é na parte conceitual. Conceitualmente, hoje ele lembra um pouco o traço do Alan Davis. É que o traço do Alan Davis, na média, ele é superior. Por mais que o Alan Davis tenha aquele problema de desenhar rosto, eu acabei passando a mão na frente do rosto. Parece que os rostos do Alan Davis, na maior parte do desenho, são rostos de borracha, né?
Mas enfim, é um traço muito bom. E eu acho que ele é, hoje fazendo essa comparação, ele é superior ao Dan Jurgens. No passado eram traços diferentes. Agora ele aproximou um pouco conceitualmente o traço dele do Alan Davis, mas não é um traço tão visualmente bonito como era no passado. E por que eu tô falando isso? A história é fraca, tá? A história é fraca. O traço dele já não é mais um traço tão bom, não é um traço ruim, mas não é um traço tão bom. Então, assim, no conjunto da obra, falando da história principal, um ponto fraquíssimo da história é o novo Apocalipse, que tá com outro nome. Nós estamos falando de história de super-herói, então não tem nada a ver com o realismo, tá? Mas assim, a origem desse novo Apocalipse é trash de verdade. Vocês vão ver lá, o cara respirou por muito tempo o pó que soltou do osso que ele guardou. Francamente, vai pra apresentar um Apocalipse com 4 braços. Que na verdade é isso, um Apocalipse com 4 braços. Mas além desses detalhes assim, desses pontos negativos, a história é fraca. A história é fraca. Então, vocês deveriam comprar a revista? Tá? Resumindo. Não. A menos, tá? Não é uma revista que vai fazer falta. Não tô falando assim, olha, não compre, é jogar dinheiro fora. Não é isso. Mas é uma revista que realmente não vai fazer falta. Tá? Não acrescenta em absolutamente nada. Se você é daquele colecionador que comprou o Omnibus nacional, comprou o Omnibus importado, coleciona tudo. Eu já fui assim. Tudo que foi publicado sobre o Superman da Abril, eu comprei tudo. Eu tinha até o... como é que chama? Tinha tudo. Então, assim, se você quer ter na coleção, beleza. Mas não é uma história, assim, maravilhosa. Não acrescenta absolutamente nada. É comemorativa, não acrescenta nada. Tá? Então, se você não comprou, estiver assistindo o vídeo, tiver em dúvida se deve comprar ou não, o que eu tenho pra falar é isso. Compra se você é fã, se você é colecionador. Caso contrário, vocês não estão perdendo nada. Tá? É realmente uma história quase que abaixo da média, pra falar a verdade. Beleza? Acho que o vídeo já ficou bom. Tá até longo, inclusive. Pessoal, é isso. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, seja por qual motivo, pelas informações, o que quer que seja, e já for inscrito do canal, segue as instruções, não precisa seguir todas as instruções, né? Só dá um joinha aí. Faz comentário, deixa sugestões, e tudo isso é engajamento, tudo isso conta muito pro canal. Se você que está assistindo o vídeo gostou do vídeo e não é inscrito, siga as instruções, ajuda aí a fortalecer o canal. E se não gostou do vídeo, mas quer ajudar a fortalecer o canal, siga as instruções. Aquele abraço, bom final de semana, até mais, tchau, tchau.